o grupo dos geométricos é composto de um prefixo, poli, mais a terminação edro. Esse significa vários, muitos, e edro significa face. Então, poliedro nada mais é do que um sólido geométrico com várias faces. Tá certo? É claro, no mínimo 4 faces. Tá? Seria, no caso, o tetraedro. Tá bom? Então, é esse tipo de sólido geométrico que nós vamos estudar agora. Bem, então nós vamos mostrar aqui para vocês 3 poliedros, tá? O que esses 3 poliedros têm de comum é que são todos eles limitados por polígonos. Então, esse tipo de sólido geométrico que a gente vai estudar. Então, se o sólido geométrico é limitado por polígonos, é porque ele é um poliedro. Tá certo? Então, quais polígonos? Não importa, qualquer polígono. Um polígono com 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6. O número de lados do polígono não tem significância aqui. Pode ser qualquer número de lados. O importante é que o sólido geométrico seja limitado por polígonos. E que também cada lado desses polígonos pertençam a apenas 2 polígonos. Então, não tem como pertencer a mais. Então, se a gente analisar esse primeiro poliedro verde, então nós temos uma face triangular e uma face retangular. Observa que a face triangular e a face retangular têm um lado em comum. Então, esse lado é comum apenas a esses 2 polígonos. Sempre assim no poliedro. Tá? E 2 polígonos nunca são coplanares. Significa dizer que nunca estão no mesmo plano. Não pode acontecer isso. Não pode o triângulo e o retângulo estar no mesmo plano. Sempre vão estar em planos diferentes. Tá? É a condição para que esses 3 sólidos geométricos aqui, é claro, né, eles sejam considerados poliedros. Então, de uma maneira geral, só para me identificar se o sólido geométrico é um poliedro ou não, é só verificar se o sólido geométrico é limitado por polígonos. Tá? Isso já garante, tá? Já caracteriza que o sólido geométrico tem forma poliédrica. Um outro tipo de poliedro, que não, de sólido geométrico que não tem forma poliédrica, seria os sólidos redondos. Aí aparece, né, na superfície desses sólidos redondos, formas que não são poligonais. No caso, o círculo e alguma forma arredondada. Tá? Então, primeiro nós vamos falar de poliedros. Dentro dos poliedros, nós vamos considerar um grupo importante, que nós vamos já começar a estudar eles. Tá bom? No caso, nós falamos o seguinte, né? Todo sólido que obedece essas 3 condições aqui é um poliedro. Então, vamos lá. Num poliedro, é importante você saber identificar quais são os elementos principais. Muito simples. Tá bom? Então, você tem que saber, tá aí, por exemplo, um poliedro, né? Esse poliedro, ele tem 8 faces triangulares, ele é chamado de octaedro, tá certo? O nome do poliedro é dado por um prefixo que indica o número de faces e a terminação edro, tá? É parecido lá com polígono. Então, 8 faces, então é o octaedro. Então, o poliedro, ele tem face. Então, você tem que saber identificar o que é face de um poliedro. Poliedro não tem lado, quem tem lado é polígono. Poliedro tem face, e cada face de um poliedro, não é isso? É cada um dos polígonos que limita esse poliedro. Por exemplo, ó, pintei nesse poliedro uma das faces de amarelo. Tá? Pinto aqui uma outra face de verde. No caso, todas as faces desse poliedro do exemplo tem forma de triângulo, tá? E pinto aqui uma terceira face de marrom. Então, destaquei para vocês 3 faces. Então, face é cada um dos polígonos que limita o poliedro. Então, muito simples de identificar. Um poliedro, ele também tem vértice.
Vértice de um poliedro é cada um dos vértices das faces. A gente fala, é cada ponta do poliedro. Então, eu vou destacar aqui, ó, os pontinhos, identificando alguns vértices desse poliedro. Tá? Existe, no caso aqui, eu identifiquei 5 vértices, 5 pontas. O sexto vértice desse poliedro está lá atrás, que a gente não enxerga. Tá bom? Então, um poliedro tem face, tem vértice, e um poliedro tem aresta. Poliedro não tem lado. Quem tem lado é polígono. Poliedro tem aresta. A aresta do poliedro é cada um dos lados das faces. Então, nesse triângulo verde, os 3 lados dele passa a ser chamado aqui do poliedro de arestas. A gente fala são as quinas do poliedro. Então, vou desenhar aqui, ó, destacar 3 arestas de vermelho. Tá? Então, os lados dos polígonos são as arestas dos poliedros. A união de todas as faces de um poliedro, nós chamamos de superfície poliédrica. É isso que nós vamos aprender a calcular.